Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série de leitura da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Hoje a gente vai ler dos cantos 11 a 15 do Inferno. E lembrando que para quem quiser acompanhar essa série de leitura, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Divina Comédia, onde todos os vídeos vão sendo postados em ordem. E lembrando também que aqui nessa série a gente faz uma leitura laica da Divina Comédia, sem nenhuma vinculação religiosa, com uma perspectiva um pouquinho mais acadêmica. E para quem tiver curiosidade, eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as referências de pesquisa desse projeto. No vídeo anterior, Dante e Virgílio conversaram com Farinata no Círculo dos Hereges, e depois seguiram caminhando até que chegaram na borda de um fosso, no final do canto 10. Na borda desse fosso, Dante e Virgílio recuam para se protegerem das emanações dos gases que subiam, e então vem uma inscrição em uma tumba que dizia que nessa tumba estava o Papa Anastácio III, que morreu envenenado pelo clero no ano 913. Virgílio sugere que eles caminhassem mais devagar para que eles fossem se acostumando gradualmente ao ar ruim daquela região do inferno. E para passar o tempo durante essa caminhada, que seria mais lenta, Virgílio começa a explicar o que eles encontrariam pela frente nos próximos 3 círculos. E o canto 11 nada mais é do que uma explicação dos próximos 3 círculos do inferno, que nós vamos acompanhar do canto 12 até o canto 34 do inferno. Segundo Virgílio, os próximos círculos do inferno ficariam cada vez mais estreitos e também cheios de almas. E no próximo círculo que os dois visitariam, o 7º círculo, seriam então punidos vários tipos de violência. E no 8º círculo, depois do 7º círculo, seriam punidos vários tipos de fraude. O 7º círculo era dividido em 3 partes, chamadas giros, e cada giro era destinado a um tipo de violência diferente. A violência contra os outros, contra si e contra Deus. No primeiro giro do 7º círculo, onde era punida a violência contra os outros, estavam os homicidas, os malfeitores, os ladrões e os falsários. Já no segundo giro, estavam os que tiraram a própria vida, e por fim, no terceiro giro, estavam os que desprezaram Deus. E no círculo seguinte, o 8º círculo, que era dividido em 10 partes, estavam os que cometeram diversos tipos de fraude, e essas diferentes fraudes eram punidas nas 10 diferentes subdivisões desse círculo. E depois, no 9º e último círculo, era punida a traição, e esse era o local em que vivia Lúcifer, e era dividido em 4 partes. Dante questiona por que existiam tantas subdivisões no inferno e por que todo mundo não era enviado para um lugar só para ser punido. E para responder essa pergunta, Virgílio usa a Ética a Nicômaco de Aristóteles, que diz que diferentes crimes deveriam ter diferentes tipos de punições, e ele faz então um breve resumo dos pecados que ofenderiam mais ou menos a Deus, e por conta disso, então, o inferno era dividido em vários círculos, em várias camadas, com diferentes tipos de punições para diferentes tipos de erros. E esse trecho mostra um pouco do sincretismo que existia na Idade Média, em que obras pagãs, como as de Aristóteles, eram adaptadas, reinterpretadas para servirem à doutrina cristã. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo condenava tudo o que não era cristão, ao mesmo tempo em que se servia de algumas obras anteriores ao cristianismo para explicar o próprio cristianismo. E é bastante importante de destacar que, embora Dante utilize as ideias de Aristóteles aqui na Ética a Nicômaco para descrever o funcionamento de um inferno cristão, essa ideia de punições no inferno cristão
está totalmente ausente aqui na Ética a Nicômaco, obviamente, já que Aristóteles viveu no século IV a.C. E as descrições que ele faz aqui nesse livro da ética, das virtudes e dos vícios, diz respeito à sociedade grega. Mas durante a Idade Média, os pensadores medievais reinterpretaram essa obra à luz do que estava acontecendo na Idade Média, trazendo então interpretações bastante diferentes da original e adaptando então para as necessidades do cristianismo medieval, e em alguns momentos também tirando a obra de Aristóteles de contexto. Quem nos explica mais sobre a leitura de Aristóteles na Idade Média é Jacques Le Goff, no livro Os Intelectuais na Idade Média. Segundo Le Goff, quando os pensadores cristãos redescobriram a obra de Aristóteles, essa obra foi adaptada para servir aos ideais do cristianismo, e diversos pensadores da Idade Média adaptaram Aristóteles de maneiras bastante diferentes, fazendo com que muitas vezes Aristóteles fosse algo de brigas e disputas. Le Goff também destaca que cada século interpretou Aristóteles de um modo diferente, fazendo com que essas reinterpretações fossem bastante diferentes de tempos em tempos. E o Aristóteles de Dante é justamente um Aristóteles adaptado a partir dos ideais da época em que Dante viveu. E Jacques Le Goff também nos lembra que os pensadores cristãos medievais tinham uma relação bastante interessante e até mesmo contraditória com esses pensadores da antiguidade greco-romana, porque ao mesmo tempo em que eles admiravam esses pensadores e se inspiravam muito nas obras deles, eles também condenavam esses pensadores por eles não terem sido cristãos. E essa relação de admiração e condenação, essa relação tão interessante e contraditória, aparece bastante aqui na Divina Comédia, como por exemplo no fato de Dante ser guiado por Virgílio, que ele admira, mas ao mesmo tempo ele também condena Virgílio ao inferno simplesmente por Virgílio ter nascido antes de Cristo. Dante e Virgílio então descem até o primeiro giro do sétimo círculo, seguindo por um caminho bastante pedregoso, tão pedregoso que parecia que o lugar tinha sido sacudido por um terremoto. E o terremoto é aqui um símbolo de violência, porque a violência é justamente o tema do sétimo círculo, onde eram punidos os violentos. E no caso do primeiro giro, eram punidos os que tinham cometido violências contra outras pessoas. E logo na entrada do primeiro giro, guardando esse primeiro giro, ficava o Minotauro, uma figura importante da mitologia grega. E quando o Minotauro vê Dante e Virgílio, ele fica furioso e certamente impediria a passagem dos dois, mas Virgílio tenta acalmar a raiva do Minotauro, dizendo que eles estavam ali só de passagem, que não causariam nenhum inconveniente, eles estavam só passando. E esse trecho mostra um padrão no inferno de Dante, como a gente já observou nos cantos anteriores. Porque sempre que Dante e Virgílio chegam em uma nova parte do inferno, essa nova parte é guardada por uma figura mitológica que tenta impedir a passagem da dupla, mas Virgílio sempre para conversar com o guardião dessa nova parte do inferno, e conversando, então, ele consegue conquistar a passagem, consegue fazer com que a criatura que guarda essa nova parte permita a passagem dos dois. Dante e Virgílio passam rapidamente pelo Minotauro, antes que ele mudasse de ideia e tivesse um ataque de fúria, e continuam por um caminho bastante pedregoso. E Virgílio comenta que quando ele tinha passado por esse trecho do inferno séculos antes, esse trecho era diferente, porque ali existia um rochedo, e agora, no momento em que ele passa com Dante, esse rochedo não existia mais, ele estava todo fragmentado, então era um lugar muito pedregoso e difícil de passar.
E ele comenta que esse rochedo desmoronou, se fragmentou desse jeito, por conta de um terremoto que teria acontecido no dia da morte de Cristo. E segundo a tradição cristã, Jesus Cristo, após a morte, teria descido até o inferno para resgatar algumas almas de pessoas justas, para levar então essas almas para o paraíso. E Dante imagina então que nessa descida de Cristo para resgatar algumas almas teria ocorrido esse terremoto, e por isso que ele imagina esse local de uma maneira diferente do que Virgílio viu séculos antes. Então agora era um lugar bastante pedregoso por conta do terremoto que partiu o rochedo, e essas pedras, essa violência do terremoto que partiu um rochedo em várias pedras menores, também acaba sendo um símbolo da violência que é justamente punida nesse sétimo círculo do inferno. E depois de explicar então por que esse local era tão pedregoso, Virgílio pede que Dante olhasse em um ponto mais abaixo, onde ele veria um rio de sangue fervente, onde eram condenadas as pessoas que em vida tinham sido violentas com outras pessoas. O rio de sangue era vigiado por centauros armados com arco e flechas. E aqui, mais uma vez, nós temos figuras da mitologia greco-romana. E os três centauros que veem Dante e Virgílio pedem que eles se identifiquem e digam o motivo da viagem, porque se não fizessem isso, eles atacariam a dupla. E a presença dos centauros nessa obra é mais um exemplo do grande sincretismo cultural presente na Divina Comédia, que mistura a cultura da antiguidade greco-romana com a tradição cristã medieval. Mas Dante segue uma tendência de demonizar essas criaturas da mitologia greco-romana, já que ele situa todas essas criaturas no inferno. Virgílio explica para Dante que os três centauros que estavam ali diante deles, tentando impedir a passagem, eram Quiron, Nesso e Polo, três centauros muito famosos da mitologia grega. Quiron, por exemplo, foi quem educou Aquiles. E Virgílio diz que conversaria com Quiron, que era o mais inteligente e o mais sensato entre aquele grupo de centauros. Virgílio também explica que naquela região vários centauros patrulhavam o rio de água fervente que existia ali e onde os condenados estavam submersos em profundidades mais ou menos diferentes, e eles patrulhavam para que os condenados ficassem imersos na profundidade correta. E toda vez que alguém tentava sair daquelas águas, levava uma flechada desses centauros que patrulhavam a região para que o condenado então ficasse na profundidade correta de imersão naquelas águas. Enquanto que Virgílio dava essas explicações para Dante, o centauro Quiron percebe que Dante não estava morto, que ele estava vivo. E Virgílio confirma isso para o centauro e conta então para Quiron que Dante estava fazendo uma viagem pelo inferno, que ele não era um condenado, que ele era uma pessoa viva, que teve então essa oportunidade de conhecer o submundo sem mesmo ter morrido, e aproveita para pedir para Quiron que ele indicasse uma passagem para eles saírem dali e continuassem então a viagem pelo inferno, seguindo para o próximo giro, e Quiron indica Nesso, o centauro Nesso, que guia então a dupla para o próximo círculo do inferno. Virgílio, Dante e Nesso então seguem caminhando para o próximo giro do sétimo círculo e vão costeando, margeando o rio fervente que existia ali. Dante estava muito desconfortável com o calor que subia daquele rio fervente e também muito incomodado, muito assustado com os gritos dos condenados que eram punidos então naquele rio de águas ferventes. E o centauro Nesso retoma a explicação sobre o nível de profundidade dos condenados naquelas águas. Cada condenado tinha um nível de profundidade diferente naquele rio fervente. E Nesso comenta que os tiranos eram punidos no nível mais profundo daquelas águas e dá como exemplo alguns tiranos que estavam condenados ali nessas águas, como Azzolino de Pádua, um tirano bastante cruel, e Obidio II d'Este, um marquês também muito violento.
E isso mais uma vez mostra, como nós já conversamos nos cantos anteriores, sobre como o inferno de Dante é bastante italiano e reflete as tensões que existiam na região antes e durante a vida de Dante, que sempre retrata pessoas italianas, pessoas da região onde ele vivia, como condenadas do inferno, além, é claro, também de inserir figuras mitológicas nesse inferno. Mais adiante, Dante reconhece alguns condenados que ele tinha conhecido pessoalmente, mas não dá detalhes de quem eram essas pessoas que foram então violentas em vida. Mas diferentemente dos tiranos, que eram os mais violentos e estavam então sendo punidos no nível mais profundo daquelas águas, esses condenados que Dante reconhece estavam submersos só até o peito naquelas águas ferventes. E conforme eles se aproximavam então do fim daquele primeiro giro, as águas daquele rio fervente iam ficando cada vez menos profundas. Entre os condenados desse trecho, Dante destaca Pirro, também conhecido como Neoptólemo, que era filho de Aquiles, e foi Pirro que matou o rei Príamo de Troia. E nós podemos acompanhar esse trecho nos cantos 2 e 3 da Eneida. Dante também imagina como condenados desse trecho o famoso Átila, o Huno, rei dos Hunos, conhecido pela enorme violência, e também dois homens chamados Rinieri, Rinieri da Corneto e Rinieri Pazzo, dois ladrões que assaltavam os viajantes nas estradas da região da Toscana, região essa em que fica Florença. E esses dois assaltantes viveram na mesma época que Dante, e eram muito famosos e temidos por conta dos assaltos. E mais uma vez nós temos personagens da região em que Dante vivia no inferno, fazendo deste um inferno bastante florentino, bastante toscano, como nós já conversamos desde o início dessa série. E depois de terem sido guiados pelo centauro Nesso, Dante e Virgílio chegam então ao final desse primeiro giro e conseguem atravessar aquele rio fervente em um trecho em que ele não era tão profundo, em que ele cobria só os pés, e assim eles conseguem sair desse primeiro giro e começam a caminhar em direção ao segundo giro, então do sétimo círculo do inferno. Depois de atravessar o rio de sangue do Giro dos Centauros, Dante e Virgílio atravessam um bosque muito denso e sem uma trilha definida para ser seguida. A vegetação nesse local era de uma tonalidade escura, com troncos retorcidos e cheios de espinhos, sem qualquer fruto. Nessa região também viviam as arpias que fizeram maus presságios para os troianos durante a viagem em direção à Península Itálica, depois da derrota na Guerra de Troia. Essa passagem é narrada no canto 3 da Eneida e revela mais uma vez a forte influência que a Eneida exerceu sobre a Divina Comédia. Virgílio então explica que agora eles estavam no segundo giro do sétimo círculo e que lá Dante veria coisas horripilantes, cenas terríveis que ele não acreditaria só se alguém contasse, ele teria que ver para acreditar de tão terrível que era aquele lugar. E logo Dante começa a ouvir os gritos e os lamentos dos condenados nesse segundo círculo e fica apavorado, com muito medo do que ele veria pela frente. E como Dante não via quem produzia os lamentos, Virgílio imagina que Dante pensava que os condenados estavam se escondendo, e então diz para Dante arrancar um galho de uma das plantas, e assim ele descobriria mais sobre aquele lugar que era muito sinistro. Dante então arranca um raminho daquela árvore e nesse momento o raminho começa a sangrar e a árvore começa a reclamar. E Dante fica apavorado com aquela cena tão inusitada e a árvore começa a explicar que tinha sido humana no passado, quando ela esteve viva. E com esse susto todo, Dante deixa cair aquele raminho arrancado no chão.
E Virgílio se desculpa com a alma aprisionada naquela planta, dizendo que se Dante soubesse dessa realidade, ele jamais teria arrancado o raminho e que o real responsável por esse ferimento causado naquele galhozinho que sangrou era ele, Virgílio, que estimulou Dante a arrancar aquele ramo. O trecho em que Dante e Virgílio conversam com a árvore parece ser mais uma referência à Eneida, quando Enéas conversa com Polidoro, que também tinha sido transformado em uma planta após a morte, no canto 3 da Eneida. Virgílio então pede para que a alma aprisionada naquela árvore contasse sobre quem ela tinha sido em vida, revelasse a identidade quando ela esteve viva, para que ela fosse imortalizada por Dante quando Dante sentasse para escrever os versos do livro que futuramente seria a Divina Comédia. A árvore comenta que a fala de Virgílio soava amistosa, e por isso ele revela que em vida tinha sido Pierre de Lavigna, ministro do imperador Frederico II. Pierre tinha sido acusado falsamente de traição e por conta disso decidiu tirar a própria vida. E depois de revelar isso, pede que Dante, quando voltasse ao mundo dos vivos, escrevesse a verdade sobre ele, que sempre tinha sido leal ao imperador, e com isso ele limparia o seu nome da falsa acusação de traição. E enquanto Dante e Virgílio ouviam os relatos, as explicações de Pierre, eles são distraídos por gritos de um homem que era condenado daquele círculo e estava sendo atacado por cães raivosos. Ele tentava fugir e se esconde em um arbusto, mas acaba não conseguindo se esconder direito e é atacado pelos cães. E Dante e Virgílio vão até esse homem e conversam com ele e descobrem que ele era também um florentino, assim como Dante, mas ele não revela a própria identidade. Depois dessa breve interação com o florentino, Dante e Virgílio seguem e chegam ao terceiro giro do sétimo círculo e param por um momento para observar os condenados por blasfêmia que viviam naquele lugar. Aquele giro era bastante diferente do anterior. Era um areal quente e sem vegetação, onde várias almas choravam as suas diferentes penas e choviam faíscas que caíam na areia e tornavam a areia ainda mais quente, aumentando o sofrimento dos condenados. E observando aqueles condenados, Dante se interessa por um deles em particular, que parecia não estar sofrendo, ele parecia suportar todos os sofrimentos daquele giro de cabeça erguida, bastante orgulhoso e sem se deixar abalar muito pelos sofrimentos. E essa alma percebe que Dante e Virgílio estavam falando sobre ele e diz que ela mantinha, após a morte, o mesmo comportamento que ela tinha durante a vida, e diz isso de uma maneira bastante orgulhosa. Esse condenado era Capânio, ou Capeneu, um dos 7 reis que atacaram a cidade de Tebas, episódio conhecido pela tragédia de Ésquilo chamada Sete contra Tebas. Segundo a tradição grega, Capaneu morreu atingido por um raio de Zeus enquanto escalava as muralhas de Tebas e era alguém bastante arrogante que desprezava os deuses, razão pela qual Dante coloca ele no terceiro giro, o giro dos blasfemadores. Seguindo viagem, Dante e Virgílio chegam a um riacho que tinha as águas muito quentes e também avermelhadas, e Virgílio explica a origem daquelas águas dos rios infernais, associando esses rios com rios e mitos gregos, e depois dessa explicação a dupla segue caminhando, tomando bastante cuidado para não encostar naquelas águas quentes e acabarem se queimando. Ainda no terceiro giro, a dupla chega em uma região onde existia bastante neblina e também vários diques, e onde já não caíam as faíscas que caíam antes. Uma das almas ali condenadas reconhece Dante e se agarra à roupa de Dante, muito alegre por rever o amigo. Dante olha para ele, percebe a sua aparência abatida e reconhece que era Brunetto Latini, escritor que havia sido um dos grandes mestres de Dante e também um grande amigo.
Brunetto Latini questiona qual o motivo da visita de Dante ao inferno e também quem era o homem que viajava com ele. E Dante conta que havia se perdido em uma floresta escura do submundo e tinha sido resgatado pelo poeta Virgílio, seu guia no inferno, dando com isso um breve resumo do início da Divina Comédia. Brunetto então faz uma revelação sobre o futuro e diz que Dante ainda teria um futuro glorioso pela frente. Mas apesar da glória, a obra que ele escreveria a partir da visita do inferno, a Divina Comédia, traria ainda mais inimigos do que Dante já tinha em Florença, onde, segundo Brunetto, a maioria da população era má, avarenta e invejosa. E com isso, mais uma vez Dante traz as intrigas de Florença para o centro do poema. E Brunetto faz revelações porque nesse universo imaginado por Dante, os mortos eram capazes de revelar o futuro, mas não sabiam nada sobre o que se passava no presente, como nós acompanhamos no canto 10, com o episódio do pai de Guido Cavalcanti. Dante então diz para Brunetto que ele lamentava a sua morte e que gostaria que o amigo ainda estivesse vivo, já que ele tinha sido para Dante como uma figura paterna. E Dante guardava com muito carinho as lembranças dos momentos passados juntos. E sobre as profecias, sobre as glórias e sobre os problemas que ele ainda enfrentaria, Dante responde que desde que ele tivesse a consciência tranquila, ele aceitaria qualquer coisa que viesse no seu destino. Depois, Dante pergunta para Brunetto sobre as identidades de outros condenados daquela região, e Brunetto, já com pressa, cita alguns, como Prisciano, que foi um gramático do século VI, e Francesco da Corso, um jurista bolonhês da mesma geração de Brunetto. Brunetto diz que revelaria mais nomes se tivesse mais tempo, mas ele não podia mais se estender naquela conversa, e então cada um segue o seu caminho, e nesse ponto termina o canto 15 do Inferno da Divina Comédia. E com o fim do canto 15 também termina o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a companhia de vocês e a gente se vê de novo no próximo vídeo aqui da série da Divina Comédia, a partir então do canto 16 do Inferno. Um abraço e até lá!